Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é o maior especialista em network do Brasil. Seja bem-vindo, Fábio, nosso amigo. Fábio Frade, grande parceiro amigo, de G4. Que tema, hein? Falar de network tema. e relacionamento, que eu coloco como um dos principais pilares. Eu tenho uma fórmula que eu tô montando, Fábio. A gente tem conversado aqui com, cara, assim, bilionários, já passou de mais de dezenas, assim. E a gente sempre tem esse bate-papo antes, depois. E eu tô começando a construir uma fórmula, uma receita de sucesso. Quando o pessoal pergunta, existe uma receita de sucesso? Eu falei, cara, existe. Não é nada mágico, mas existe um caminho. E uma das coisas que eu coloco, além de, primeiro, ambição, falo poder de execução, conhecimento, ter mentores e também entra nos pilares network. Que eu falei assim, quando eu olho para essas pessoas de sucesso, eu falo, quais são os padrões que essas pessoas têm? E um deles eles têm relacionamentos, conexões, network. E então falar desse tema ele é muito importante, por isso que eu quis, né, bater esse papo com o Fábio, porque para mim hoje ele é uma das maiores autoridades no assunto, no quesito de como criar novos relacionamentos, novas conexões e gerar network. É um prazer para mim estar aqui com vocês, dois grandes amigos, Jussiel e Karen, né? Falar de um tema que eu adoro, que é networking. E como você mesmo comentou, Jussiel, eu acho que o network ele é muito importante não só para nossas relações pessoais, mas também para nossas relações profissionais, né? E um dos grandes pilares que a gente enxerga aí de grandes líderes hoje, né, é o foco, a liderança, a disciplina. E hoje construir relações duradouras, né, é uma troca, né? Tem que ser bom para os dois lados. Então a manutenção hoje de um network, para ele ser duradouro, para ele ser genuíno e verdadeiro, depende muito das duas partes, onde todo mundo ganha. E eu coloco muito isso em vários bate-papos que a gente tem, né? É muito importante hoje a gente primeiro fazer o amigo, né? É muito importante hoje a gente ter essa confiança das pessoas. Porque antes de você vender alguma coisa, né? Antes de você pedir alguma coisa, você tem que se doar, você tem que servir. Primeiro servir para depois você receber. Era justamente isso que a gente estava falando agora no papo pré-podcast, né? Como você ser interessante sem ser interesseiro. Então, você se interessar verdadeiramente, como você pode agregar na vida do outro para aí sim rolar essa troca, né? Do que o outro também pode me agregar, não é isso, Fábio? É isso. Hoje, no mundo onde a gente tem muitas metas para bater, a gente tem que vender. A gente está num mundo cada vez mais competitivo, né? E você saber hoje trabalhar esse networking te dá uma vantagem, né? Como é que você hoje trabalha esse networking, né? Como é que você acessa essas pessoas? E eu tenho praticado muito isso aí nas reuniões hoje, não levo nem mais laptop, não levo mais uma apresentação, né? Por quê? Porque hoje é muito mais você escutar do que você falar. E eu coloco muito isso para as pessoas. O vender menos hoje é o vender mais. E como é que a gente pode contribuir aqui com os nossos ouvintes, né? Quando você vai atrás de uma pessoa, geralmente, se você não tem todo o conhecimento, o que essa pessoa faz, conhecer a história dela, conhecer o que ela está buscando, qual que é o objetivo, você só fala. E a outra pessoa praticamente não fala. Então tem que ser ao contrário. Se você quer realmente abordar uma empresa, abordar um executivo, você que tem que conhecer muito bem esse executivo. Você tem que conhecer muito bem o negócio dele, muito bem a trajetória e os objetivos que ele está querendo buscar. Para depois você escutar e aí você começa uma relação genuína, verdadeira, sem hoje querer ultrapassar etapas. Pode ser um pouco mais lento no começo, mas você vai ter, ao longo prazo, uma relação mais genuína
mais longo prazo, com certeza. Legal. O Fábio, e como que surgiu isso? Porque assim, o Fábio, a gente teve a oportunidade de participar num dos grupos, né? Que o Fábio, ele tem um network riquíssimo e ele leva esses grupos para fazer viagens. Justamente são viagens de network, tem muito lazer. Poxa, foi incrível. Ó, para quem só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, entra no meu Instagram lá, oliveira.jussiel, vai lá nos meus destaques, Punta del Leste. Foi uma viagem que a gente fez, que foi organizada ali brilhantemente pelo Fábio. Foi uma das melhores viagens que eu fiz, muito bem organizado, parabéns, né? Foi Foi incrível. sensacional. Fora que tem esse foco mais de cunho familiar, então não é uma viagem que o empresário, o CEO, ele, né, faz sozinho, então ele leva a família, então a gente acaba participando ali da vida mesmo, real, do dia a dia. Então essa experiência pra gente foi muito, muito bacana. Hoje, quando a gente fala da minha trajetória profissional, né? E aí eu vou chegar nesse ponto aí dos eventos. Eu me formei em administração de empresas, sou pós-graduado pela Ludwig Maximilian de Munique. Comecei a minha carreira como trainee da IBM, e a IBM foi uma grande escola para mim, né? Onde eu fiz praticamente todos os meus cursos de vendas, de High Performance Selling, Solution Selling, eu comecei ali. Só que na minha faculdade eu fiz um business plan, né, que é o trabalho de conclusão de curso, de abrir um restaurante. E aí, dentro da IBM, um amigo meu precisava vender um restaurante e falei assim, agora é a hora de eu conseguir fazer o meu plano de business plan da faculdade. E em 2003, eu saí da IBM e comprei um restaurante natural, chamava Natureba. Vendia comida natural e vegetariana em 2003. Não tinha essa onda ainda de comida saudável, né? Era só o pessoal da academia, bodybuilder que comia lá. E entrei no negócio. E eu comecei foi minha primeira empresa, com 23 anos de idade, comecei a tocar um restaurante natural e vegetariano. Depois de 6 meses eu vi que o fluxo era muito pequeno, eu mudei o restaurante, né? Comecei a vender todo tipo de alimentos lá e deu uma decolada maior. Aí com 26 anos de idade, eu vendi o meu restaurante, eu não tinha ainda uma experiência internacional, fui para Munique, na Alemanha, morei 1 ano lá e fiz faculdade lá, a minha pós-graduação, para identificar ali o que eu poderia trazer para o Brasil de novidade. Ainda não tinha Instagram, não tinha Facebook, aí a gente usava o Orkut ainda, né? Não tinha essa questão de rede social muito, muito grande, esse acesso. Mas para ir para lá, eu tinha uma amiga minha aqui no Brasil que tinha uma loja de biquíni. Eu falei, cara, me falaram que biquíni brasileiro é sucesso na Europa. Fiz 2 malas de biquíni, levei junto comigo para a Alemanha e vendi todos os meus biquínis lá, né? Inclusive, o pessoal queria que eu voltasse todos os anos, que eu estava na época errada de vender biquíni. E lá na Alemanha, eu tive a oportunidade de conhecer um produto muito interessante lá, que era alugue um carro por €1, né? Uma locação de carro que você aluga por €1. Falei, acho que esse é o negócio que eu vou levar para o Brasil, né? Alugue um carro por R$1. E qual que era o conceito? Hoje você tinha um marketing, uma publicidade que era estampada no carro, a publicidade bancava o valor da locação e o usuário pagava somente €1 para ser o garoto propaganda para dirigir o carro. Né? Eu falei assim, poxa, esse é o grande lance que eu vou levar para o Brasil. E aqui no Brasil eu fui atrás das locadoras de veículos, né? Encontrando algum amigo que poderia me trazer para a empresa para trabalhar junto disso e lá dentro eu apresentar o meu projeto, né? Entrei na SAG, né, que é a Unidas, né? Entrei lá como gerente de vendas, depois eu fui para gerente de produto de marketing e a gente implementou todo o projeto. Só que em 2008 veio a Lei Cidade Limpa e a gente não conseguiu implementar aí esse projeto de propaganda e publicidade nos carros, né? Essa lei aí cortou tudo, você não podia mais ter outdoor, não podia ter mais nenhum tipo de mídia que podia acontecer. Aí depois disso, em 2010 mais ou menos, teve aquela lei, a Lei Nacional de Política de Resíduos Sólidos. E aí eu vi aquilo e falei assim, poxa, então toda embalagem hoje ela teria que ter um componente
ecológico, né? E aí eu fiz uma visita na Rigesa, que é uma indústria de papel e celulose, e vi uma máquina parada ali do lado, né? Eu perguntei, o que essa máquina aí faz, né? Ela falou, faz polpa moldada. Eu falei, polpa moldada, o que é isso, né? Ele falou, polpa moldada, caixinha de ovo, né? O porta-copo do McDonald's, isso é polpa moldada. Eu falei, tá aí, acho que é uma grande oportunidade, porque a gente via aquelas embalagens de notebook, desktop, cheia de isopor, cheia de EPE, né? Eu falei assim, pô, tá aí que pode ser uma alternativa. E aí, fiz um business plan, trouxe um investidor, e aí a gente conseguiu já implementar a fábrica, né? Em 6 meses de operação, a gente substituiu 4 linhas de notebook da HP e 3 linhas de desktop da Lenovo. Foi quando eu lotei a fábrica, não tinha mais como produzir embalagem. E aí o pessoal falou, Fábio, para de vender. Eu falei assim, como assim para de vender? Eu comecei agora, meu negócio está estourando, vamos ir atrás. Tentamos alguns investimentos, não tinha muita tecnologia aqui ainda, a tecnologia que tinha era na China ainda, a China tinha um processo e máquinas que já faziam isso muito bem. Aí eu tive que vender a minha participação para uma empresa aqui, virei sócio deles durante 4 anos, né, lá em Mogi, que é a Fiberpack, e aí conseguimos aí evoluir nesse dia a dia de polpa moldada, né, que foi um negócio bem revolucionário, não tinha ainda nem biografia de polpa no Brasil, foi um negócio que me deu bastante orgulho. E lá na Fiberpack, hoje, o meu dia a dia era muito com o pessoal de compras, com o pessoal de suprimentos. E internamente isso me falou assim, poxa, eu quero ir para um próximo nível, né? Eu quero voltar a falar com os CEOs, eu quero voltar a falar com os grandes empresários, né? Foi quando eu fui convidado para uma empresa de relacionamento aqui, né, que faz eventos de networking aqui em São Paulo, a trabalhar com eles, né, ser o head de novos negócios dessa empresa, onde eles faziam eventos, são de 20 a 30 eventos por ano, onde eles trabalhavam com o top management do Brasil, né, empresas que só faturavam 500 milhões de reais por ano. Então era com CEO, com CFO, com diretor de RH, com CMOs, com CIOs. Eu falei assim, poxa, acho que aqui é o lugar que eu vou começar a desenvolver esse network, aqui que eu vou começar a me aproximar dessas pessoas, né? E foi um paralelo, porque o que eu ganhava no Experience Club por mês, eu ganhava na empresa de embalagem por semana. Só que o valor financeiro hoje, perto do conhecimento que eu tive, perto do network que eu adquiri, falei, vale a pena. Acho que eu vou conseguir com certeza aí a trazer mais conhecimento, a trazer mais conteúdo, vou ficar amigo desses executivos. E aí eu entrei no Experience Club, fazendo aí os eventos de relacionamento, onde o grande objetivo desses eventos era você trazer executivos, apresentar e fazer conexões comerciais. Então a gente fazia um ambiente, trazia um grande palestrante, fazia algumas experiências e aí a gente unia essas pessoas para negócio. E nesse dia a dia, o meu grande objetivo lá foi fazer a conexão. Então fiz muitas conexões, né? Ajudei muitos empresários, muitas empresas a fazer conexões milionárias. E eu ganhei a confiança desses executivos, né? E é uma coisa que a gente coloca. Primeiro você serve, para depois você pedir. E todo mundo fala assim, Fábio, me ajuda a fazer uma conexão, que eu vou te dar 10%, me ajuda a fazer uma conexão. Não, eu falei, não, deixa eu fazer essa conexão. Deu certo, investe de novo no evento. É isso que eu preciso. Isso fez com que eu ganhasse muita confiança de muitos executivos e muitos deles hoje viraram meus amigos. E como a minha rede de relacionamento era muito grande, muitas empresas hoje me ofereciam oportunidades de negócio, né? Aí, depois de 5 anos de trabalhando lá, eu fui convidado para ser o Manager Director do Grupo Halden aqui no Brasil. O Grupo Halden é a 4ª maior corretora de seguros do mundo. E me convidaram para ser aqui o Manager Director do Brasil para evoluir com esse processo. Fiquei lá durante 1 ano,
né? É um mercado assim ainda que não tem muita tecnologia, muitos processos, muito burocrático, e abri a minha corretora de seguros. E quando eu abri a minha corretora de seguros, eu trouxe esse conceito de eventos para gerar negócios para mim e para minha empresa. Então foi quando eu comecei a fazer os eventos próprios, onde eu trouxe esse expertise e fazia os eventos, fazia as viagens que vocês foram, eventos de conteúdo, eventos, talks, viagens. E aí eu comecei a trabalhar nisso e fazer isso. Só que eu não tinha verba, né? Hoje, para você fazer um evento sozinho, você investe muito capital. Então eu fui atrás de pessoas que queriam fazer os eventos junto comigo, mas não tinham muita verba para fazer. Então eu trouxe um parceiro daqui, trouxe um parceiro de lá, então, juntava 4, 5 empresas e realizava os eventos, né? Onde ali era um meio, onde ali a gente conseguia conectar com as pessoas, onde a gente conseguia ter trocas, ter uma relação, estreitar laços, saber de oportunidades, falar de negócio. E isso, de uma certa forma, tendo essa confiança das pessoas, isso refletia em trazê-los como os clientes nossos também e ajudá-los nesse dia a dia, né? Aí veio a pandemia. Né? Veio a pandemia, acho que um momento hoje que mudou muitas das pessoas, né? Todo mundo teve que se reinventar, todo mundo dentro de casa, todo mundo voltado muito mais aí para a família, uma grande incerteza. E aí eu pensei, poxa, hoje eu pessoalmente fiquei muito balançado, né? A gente numa hora falou, pô, o que eu vou fazer, meu? Tá tudo diferente. Vários meses sem ganhar dinheiro, não sei o quê, tudo parado. Foi quando eu vi a oportunidade de ver como é que essas pessoas estavam se sentindo. Muita gente depressiva, muita gente ansiosa, muita gente hoje, você pode ver, pô, quem ficar 30 dias em casa, nem nas suas férias você fica 30 dias na sua casa com a tua família. E aí foi quando a gente falou assim, pô, vamos começar a fazer evento onde a gente vai trazer a família, trazer os filhos. Foi quando agora a gente está começando a fazer eventos, né? E não é o business principal, como eu te falei, é o meio onde eu consigo manter essas minhas relações, é onde eu consigo ajudar as pessoas a se conectarem com outras pessoas, onde eu trago as esposas para as esposas se conhecerem, onde eu trago os filhos dos executivos para os filhos dos executivos conhecer os filhos dos outros executivos e a gente passar um exemplo para eles do ambiente que a gente está. E aí a gente está fazendo as viagens, né? Fizemos Punta del Este, fazemos Angra dos Reis e tem um calendário grande aí para Punta foi a primeira? Punta foi a primeira. Acha, não sabia. E Punta já foi naquele primeira. nível de excelência? Caramba, Foi sensacional. foi excelente, meu Deus. Não é fácil fazer eventos, mas eu tive uma escola grande de eventos e a gente conseguiu implementar, né? Sem muitas ajudas, eu com a minha esposa, a gente conseguiu aí fazer uma bela viagem, né? Nossa, foi muito legal. Ô Fábio, o que é network para você? Pra gente definir aqui, pessoal. O que seria network? Networking, para mim, ele é a construção e a manutenção de conexões valiosas, tá? Então, eu acho que tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, o network ele serve e ele é a ferramenta para isso. Mas só que esse network, para ele ser duradouro, genuíno, ele tem que ser verdadeiro, né? Ele tem que ter aí, os dois lados têm que ganhar. E eu acho que primeiro é melhor a gente fazer amizades, para a gente ganhar uma confiança, para depois gerar negócio. Network, hoje é isso para mim. E por que é tão importante ter network? Eu acho que o network hoje, quando a gente fala da área profissional, né, e a gente estava comentando aqui que todo mundo hoje tem que bater meta, todo mundo tem que vender mais, todo mundo hoje está no mercado competitivo, né? O network ele ajuda a você trazer novos clientes, a você ter clientes de longo prazo, né? Manter essa relação de confiança. E aquilo que eu falo, hoje muitas pessoas hoje, elas quando precisam fazer um network, geralmente elas falam,
né? Não conhece direito com quem vai falar, não conhece o negócio da pessoa, não estudou a pessoa. Chega na mesa ali querendo vender. Isso não traz uma conexão. E eu pratico muito e falo isso muito para as pessoas. Hoje o vender menos é vender mais, né? Hoje o vender... Tá todo mundo querendo vender. E quando você vai para o topo da cadeia, né, para os grandes empresários, tá todo mundo querendo vender para eles tudo. Como é que você tem a atenção deles hoje? Como é que hoje... Você pode pegar aqui o nosso celular, são 200 mensagens não lidas. Como é que hoje você faz um cold call de mensagem de WhatsApp, sabe? Então são várias... o dia a dia nosso é tão maluco que se você hoje não ganhar a confiança dessa pessoa, não saber o que ele está buscando, qual que é o objetivo dele, para depois você começar a vender alguma coisa, essa relação ela pode acontecer, mas ela é de curto prazo. Eu falo muito também que network é uma commodity, né? Hoje você compra networking, né? Hoje você tem a possibilidade de patrocinar eventos, você tem a possibilidade hoje de estar em clubes de networking, onde você paga um valor e você conecta com as pessoas, né? Em alguns eventos hoje que a gente tem patrocinadores. Então, ou seja, os nossos patrocinadores estão interessados em networking. Depois de um evento desse, depois de uma viagem, depois de uma palestra, você tem a conexão. Você vai conhecer a pessoa e vai conversar com ela sobre a coisa. Só que ele vai ser duradouro se ele for genuíno, se ele for verdadeiro, se você não forçar muito a barra, né? Uhum. Então eu acho que esse é uma fórmula de sucesso para a gente passar um pouco aí para as pessoas, nosso dia a dia, né? Legal. E será que a gente consegue colocar em pilares de como estabelecer network? Porque às vezes, eu mesmo assim, antes de eu começar ali há 3 anos atrás, minha história com as comunidades, né? G4 Club, depois outras comunidades que a gente veio participar, First Class, Elite. Eu literalmente fiz isso que você falou, comprei network. Parece uma coisa feia dizer, não, você está comprando amizade? Pensa assim, e eu defini da seguinte forma, eu falo, poxa, por que as pessoas que frequentam as melhores escolas, né, que são as pessoas ali mais bem-sucedidas, frequentaram as melhores escolas, aí tinha lá, né, os pais tinham dinheiro para mandar o filho lá, a filha pro balé, nas melhores escolas. Queira ou não, ali você se conectava e acabava sendo a sua rede de amigos para vida toda. E quando você era fase adulta, as pessoas também tinham uma tendência a ter sucesso e tá tudo certo. Mas e quem veio lá de baixo ali da pirâmide ali, né? Que eram pessoas super humildes, super simples, frequentou colégios públicos, não tinha acesso a essa parte mais educacional de talvez estar num balé, estar em ambientes propícios para você se relacionar com pessoas também de sucesso, que foi o meu caso. E aí chegou num momento que eu falei, cara, falta uma pecinha nesse quebra-cabeça. Eu não tenho network. E eu lembro quando eu entrei pro clube, a primeira pessoa que eu fui visitar lá, que era de Maringá, foi o John Sedeski. E a gente numa conversa e tal, e eu peguei e falei para ele assim, cara, o que determinou seu grau de sucesso? Aí ele foi falando algumas coisas e falou, cara, olha, eu falei assim, é mais dinheiro, é mais network, é mais conhecimento. Daí eu lembro que ele falou assim, cara, network pra mim não é um problema. Hoje isso eu tenho de sobra. E aquilo foi pra mim, e logo eu olhando aquilo e falando, cara, é isso que me falta. Tipo, ele falando que sobra pra ele, pra mim me falta. E aí foi entrando nessas comunidades que você falou, que eu comprei o quê? Amizade? Não, eu comprei acesso para estar nesse ecossistema. O que determinou se eu ia ter network ou não era o quão genuíno da minha parte. Eu de fato se interessava pelo outro, mas como eu sempre fui um cara, uma esponja, de fato acho que isso acabou ajudando, porque eu genuinamente sento do lado do Fábio e eu quero saber tudo, né? Tudo. Então o pessoal elogia bastante o podcast e fala, cara, agora eu tô quebrando isso. Você cala a boca e deixa a outra pessoa falar, por isso que eu gosto de ouvir seu podcast, porque geralmente o host quer aparecer mais que o convidado, nada contra, mas eu falei, cara, eu tô ali, vamos lá, eu chamo isso de mentoria gravada. Eu tenho a oportunidade de estar de frente com as pessoas mais bem-sucedidas do Brasil. Eu tenho 1 hora. Por que eu vou ficar querendo aparecer mais que o cara, né? Então eu acho que nesse ecossistema me ajudou muito, porque realmente eu colo nas pessoas e faço aquilo que você falou, eu ouço, elas falam e eu faço o quê? E eu aprendo.
Então é isso. O que eu queria te perguntar existe um caminho, pilares que a gente poderia colocar em pilar para as pessoas entenderem de fato assim, ó, como construir network e a importância de você ter network? Hoje não tem uma equação que a gente estava falando até no começo, né? Qual que é a equação ideal para você construir networking, né? Eu acho assim que onde a gente vai, até na academia que a gente frequenta, na escola, na faculdade, a gente já está fazendo networking, né? Quando você precisa subir no próximo nível e quer sentar com os grandes empresários, que é o caso que você comentou das comunidades, né? Você tem que entrar. Você ou patrocina um evento, ou você é convidado a participar de um evento. E lá, eu acho que você tem que ter a primeiro pilar é você ter foco, é você ter disciplina, é você conhecer quem está lá dentro. Quem são essas pessoas? O que essas pessoas fazem? O que essas pessoas têm como objetivo, né? Porque se você chegar num lugar desse onde só você quer falar, provavelmente você não vai ter a atenção deles. E eu gosto muito de colocar o seguinte: primeiro a gente tem que ajudar o outro, para depois a gente ser ajudado. Então, um dos grandes pilares que eu coloco isso é você ter uma humildade, é você saber escutar as pessoas, é você ser autêntico, é você ajudar, de certa forma, esses executivos. Porque se você tem todas essas características, o seu relacionamento, a relação de confiança que você vai iniciar, ela vai ser maior. Se você chega num evento, num clube de relacionamentos, querendo só vender o que você faz, poxa, ninguém mais vai querer sentar com você. Assim, poxa, eu vim aqui para conhecer pessoas e o cara já está querendo me vender um monte de coisa. Não funciona, né? Funciona se ele precisa, né? Se ele está precisando daquilo naquele momento. Mas quando você vai mais devagar, sem muito, como é que eu posso dizer assim, sem muita informação, sem muita ferramenta de vendas, você vai conquistar essa confiança da outra pessoa. Isso naturalmente ela vai ser mais genuína, ser mais verdadeira, ser mais a longo prazo. Network ele é construído com o tempo, né? Não adianta a pessoa querer saber que, poxa, eu vou entrar num clube de relacionamento para já ficar amigo de todo mundo. Não, não é assim. Tem que ser passo a passo, tem que saber escutar, tem que virar amigo primeiro para depois essa amizade gerar confiança, para depois gerar negócio. Eu acho que esses são alguns pilares que a gente podia colocar aqui para as pessoas que estão escutando. Legal. E eu estava conversando com uma menina e ela justamente, eu dando essas dicas de como ela estabelecer network. E a pergunta que ela fez foi, tá, mas eu sendo... E aí talvez é uma crença de muita gente, e eu queria que você respondesse isso, pô, eu sou o mais pequeno da mesa. Vamos colocar assim, né? Eu não sou o mais inteligente da mesa. O que eu teria para agregar para essas pessoas que já são muito grandes? Eu acho que todo mundo hoje, os grandes executivos hoje, eles estão lá porque eles ajudam os outros, né? Eu acho que ninguém chega no sucesso sozinho. Esses caras serviram as pessoas, esses caras ajudaram muita gente, esses caras contribuíram. Eu acredito que foi um pouco do que a gente falou, né? Hoje, se você for levar um problema para a pessoa te ajudar, poxa, você já é tão expert nesse assunto, como é que você me ajuda numa falha, num problema que eu estou tendo? Como é que a gente pode juntos construir isso daqui? Então, eu acho que tem que ser passo a passo, né? Mas eu acho que a contribuição hoje, se você hoje chegar nessa pessoa humilde, mostrando que você precisa de ajuda, que ele pode ser uma pessoa que pode te ajudar, você começa a ter esse relacionamento com eles mais fácil, né? Eu coloco muito hoje, é uma coisa que eu estou levando, os grandes empresários eles têm grandes princípios, né? Essas pessoas gostam da verdade, essas pessoas elas honram uns aos outros, essas pessoas hoje elas
tem a família como um pilar muito interessante, se preocupam com os filhos, se preocupam com os outros, né? Então eu acho que essa é uma abordagem hoje, ter pessoas que têm os mesmos princípios que os seus, encontrar isso. E quando você está numa mesa onde você, por enquanto, ainda é o menor, você tem que conhecer o outro, né? Você tem que saber da história dele, saber dos objetivos dele. Você tem que admirá-lo, né? Admirar a pessoa para você ter ele como exemplo. E sentar com o cara, com a pessoa, bem aberto. Poxa, eu tô aqui, é muito legal a tua trajetória, eu vi que você hoje tem sucesso em várias áreas. Eu estou aqui com um desafio aqui dentro da minha empresa. Você não quer me ajudar aqui com uma mentoria? O que eu posso melhorar? Não vender, mas pedir aí uma contribuição para você também crescer junto, né? Tem que ter essa ousadia também, né? Tem que saber falar, tem que saber chegar na pessoa, tem que ser agradável, tem que ter empatia. Mas isso a gente consegue construir. Tem que ter o feeling ali também. E os grandes, né, Fábio? Os grandes, eles têm o prazer de ajudar o pequeno. Às vezes o preconceito está muito mais dentro da cabeça do pequeno. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala: ninguém é tão pequeno que não possa ensinar nada e ninguém é tão grande que não possa aprender nada, né? Então rola essa troca. Então acho que muito está na cabeça dessa pessoa, essa crença limitante que ela não tem nada para agregar. Mas muitas vezes tem. Muitas vezes, inclusive, isso acontece com a gente, né? Às vezes as pessoas chegam e falam assim: me ajuda nisso, mas a gente, ouvindo os problemas dela, a gente aprende muito mais do que a gente ensina ela, de fato. Então, isso é muito, muito rico. A gente no colégio era assim, né? Quando você ensinava alguém uma matéria, você estava estudando mais, né? Uhum. E hoje, quando você vê os grandes CEOs dessas companhias, né? E a carreira hoje que eles estão traçando, vai chegar uma hora que ele não vai ser mais CEO. O que eles estão fazendo hoje? Eles estão sendo conselheiros. Então, eles entram de conselho em várias startups, eles ajudam aí os grandes os grandes empreendedores que estão começando, eles entram para realmente ser aí o capital intelectual dessas pessoas. Então, você vê muito grande CEO hoje querendo ajudar a galera mais jovem que está querendo entrar no mercado de trabalho, que está querendo entrar como empreendedorismo. Então, ou seja, é genuíno. Hoje, a pessoa que está num patamar hoje, que conseguiu sucesso, ela tem um prazer de ajudar a pessoa, porque ela sabe que isso é um princípio de servir. Ela servindo a pessoa, naturalmente, volta para ela muita coisa boa. Cara, que legal. Muito bom. Acho que está sendo uma aula aí de como criar conexões, como estabelecer relacionamentos e quais os principais erros que você percebe que as pessoas cometem. A gente falou de alguns aqui, mas que, sei lá, se você pudesse linkar os 3 principais erros. O que a gente comentou, eu vou até reforçar. Um principal erro hoje de fazer networking é você hoje ir para uma reunião, ir para um bate-papo onde só você quer falar do seu negócio, né? Hoje a gente domina o nosso negócio. Mas às vezes quem está te escutando não domina. Então, se você quer criar uma relação com essa outra pessoa, primeiro, estuda essa pessoa. Quem é essa pessoa? Qual é o negócio dessa pessoa? Quais são os objetivos que ela está buscando? Para que ela fale e você escute. Para que ela perceba que você hoje não está querendo vender para ela a qualquer custo. A venda vai ser uma consequência da relação que está sendo criada, da relação de confiança que está sendo criada. E isso gera para quem está te escutando, fala, poxa, esse cara é uma pessoa bacana. Acho que essa pessoa aqui eu vou dar oportunidade para ela me vender um serviço, me vender um produto. Eu acho que esse é um grande erro, né? E uma coisa que a gente estava comentando antes, né? Eu tenho praticado muito ir nas reuniões sem levar apresentação, sem levar laptop, né? Que é muito difícil hoje, né? Mas primeiro a gente quer construir essa relação mais genuína com a pessoa, mais devagar,
Como eu comentei também, vender menos hoje é vender mais. O mercado hoje está saturado de pessoas querendo vender a qualquer custo. E dependendo do nível de quem você vai abordar, essa pessoa já é muito abordada, né? A gente comentou também antes daqui, assim, poxa, pega o celular de nosso celular aqui. Quantas mensagens não lidas hoje tem? Porque o acesso é fácil. Eu vou lá, adiciono o Jussiel no Instagram, já mando mensagem para ele, né? Mas por que ele vai me responder? Né? Como é que hoje eu consigo a atenção dele? Então eu acho que essa relação é um grande erro que eu encontro hoje. As pessoas não conhecerem com quem elas querem falar. Não saberem da história. Não saber dos objetivos. Esse é um grande erro que eu acho aí que a gente pode elencar de fazer aí um networking, né? O segundo foi aquele também que eu comentei. Vender menos é vender mais. Eu acho que a gente primeiro no começo a gente precisa criar uma relação de confiança, criar uma relação verdadeira, criar uma relação autêntica, para depois, naturalmente, isso flui e você gera aí um networking de longo prazo, né? Isso também eu acho uma coisa que as pessoas falham um pouco. E talvez um terceiro erro que a gente pode colocar aqui, né? Mas também a gente pode tem vários outros que eu acho que a gente pode melhorar, é a pessoa não buscar os ambientes certos para que ela possa se relacionar com pessoas certas, né? Então, ou seja, as pessoas hoje falam, poxa, eu preciso fazer networking. Eu falei, mas o que você está fazendo para ter networking? Você tá indo em eventos? Você está frequentando outros locais? As pessoas querem networking, mas também não se doam para ter o networking, né? Sim. Então, acho que esse é o terceiro erro que a gente pode colocar aqui. Quais são os ambientes que você está buscando para ter esse networking? Você está indo atrás de cursos? Você está indo atrás de eventos? Você está patrocinando eventos? Você está indo em academias, na sua academia? Você está conhecendo pessoas novas? Você está doando o seu tempo para ter esse networking? Muita gente não. Muita gente hoje ela fica sentada dentro do escritório, achando que às vezes lead de internet vai resolver a vida dela. E não resolve, né? Ela também tem que se doar e conquistar esse network. A gente tem muito exemplo e vivo isso lá com a minha esposa Carol, que hoje ela tem uma loja de móveis e decoração, é um comércio, e as pessoas hoje pararam de parar na porta e entrar. Então, como é que você hoje busca fora esse cliente? Esse cliente está onde? Né? É uma construtora? É um arquiteto? Esse cara não está indo mais lá presencialmente. Como é que você traz ele para perto? Então, você tem que ir atrás de eventos, você tem que fazer reuniões, apresentação. Um grande aliado do network é a indicação. Uhum. Né? A indicação é um grande aliado de network. Você está sendo indicado... vou dar um exemplo do Jussiel. Pô, eu quero chegar no Jussiel. Quem é meu amigo que conhece o Jussiel? Total. Quem que pode me apresentar para o Jussiel? É um trabalho desse que as pessoas às vezes não estão utilizando direito, né? Não, é bem isso, que é no podcast mesmo, pegar vários nomes que passaram aqui e falei, bom, eu devo conhecer, talvez, sei lá, eu conheci a turma suficiente, vamos lá, talvez 70% das pessoas que passaram por aqui, todos são pessoas de altíssima relevância, mas a maioria foi por indicação. Por quê? Eu não conheço, mas quem conhece aquela pessoa que eu quero entrevistar? Cara, e é batata. Tem uma pesquisa, né, que diz que você tá a 5 contatos de qualquer pessoa no planeta. Exato. Aí eu brinco, eu falei assim, esse ecossistema que eu me inseri nos últimos 3 anos, e eu brinco, mas é verdade. Eu devo estar no máximo a 1 contato. Porque a galera é um network muito pesado que a gente tem.
nessas Exato. comunidades. Então, se eu falo assim, poxa, hoje, qualquer pessoa que a gente quiser trazer aqui no podcast para contribuir com o pessoal, eu sei que eu tomo um contato. Eu não conheço, mas eu conheço alguém que conhece, que é muito amigo, que vai fazer essa ponte. E a gente fez isso com vários e vários convidados. Sim. Poderia citar aqui vários, cara. Vários. Acho que 70% dos convidados que vieram aqui veio por intermédio do network que a gente tem. A indicação hoje é um primeiro passo para você chegar numa pessoa que você não conhece. Mas é legal colocar aqui também que é o seguinte, uma indicação, ela pode ser um problema. Né? Então, ou seja, eu indiquei você para um amigo meu. Se essa indicação ela for de uma certa forma onde você não contribuiu ou não conseguiu ou foi muito agressivo, provavelmente o meu amigo vai falar, pô, Fábio, Sim. não foi legal essa indicação que você teve. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a indicação. Né? Então, ou seja, eu acho que a indicação é um bom caminho, mas eu acho que a gente tem que fazer uma indicação de uma certa forma bem inteligente para você não perder o negócio e não perder o amigo. Por isso que eu acho, e coloco de novo, a gente tem que conhecer muito bem as pessoas. Hoje, eu estou trazendo cada vez mais próximo a mim pessoas que têm os mesmos princípios que eu. Pessoas que têm os mesmos propósitos que eu. Porque a gente já errou muito na vida, né? Uhum. Eu acho que a vida do empreendedor ela é feita de mais erros do que acertos. Com certeza. E hoje, para minimizar os nossos erros, eu estou buscando as pessoas que têm essa mesma filosofia, que têm esse mesmo propósito, que têm essas mesmas características que é o meu propósito. Né? Como é que eu consigo servir a pessoa? Como é que eu consigo ser verdadeiro? Como é que eu posso honrá-lo? Né? Como é que eu posso ajudar e contribuir para que nós dois vamos crescer juntos? Né? Essa é uma coisa importante também da indicação, que a gente tem que tomar cuidado, que não dá para ficar indicando todo mundo, né? Porque a gente pode, às vezes, indicar e dar errado. E você perdeu um amigo, Sim. e você perdeu o negócio. Mas é o melhor caminho hoje que eu falo é indicar. Você pode entrar nas redes tipo LinkedIn, no Instagram, tá lá os seus amigos em comum, tá lá quando você entra no LinkedIn, você vê o nível que essa pessoa está próximo ou não de você e você consegue mapear, né? De uma certa forma você consegue chegar nessa pessoa, né? Legal demais. Aproveitar aqui, ó, pedir pro pessoal seguir Receita de Sucesso Podcast, se inscrever no YouTube, canal no YouTube, né? Se inscreve lá no YouTube, toda semana tem episódio novo. Seguir a gente no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Esse podcast está disponível também no Spotify. Aproveitar e dizer que esse podcast também tem um patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteiro trabalha única e exclusivamente através de estratégias em consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes possibilidades. A primeira, você vender a carta após a contemplação. A Monteiro vai fazer uma gestão através de lances. Você é contemplado, você pode comercializar essa carta, não paga mais parcelas e pode reinvestir novamente. Ou você pode optar por investir em imóveis no mercado imobiliário sem descapitalizar. Você não precisa se descapitalizar para investir em imóvel. Você usa a carta de crédito, compra esse imóvel, com o valor do aluguel você paga o valor da parcela e ainda te sobra um fluxo de caixa positivo. A gente chama isso de autoquitação. E você está construindo patrimônio, que depois que você terminar de pagar esse consórcio, quem pagou na verdade seu patrimônio foi seu inquilino e você vai ter ali um ativo te gerando renda passiva, vitalícia, ao qual foi pago por terceiros. Então, para você conhecer um pouquinho mais dessa estratégia, chama o pessoal da Monteiro Investimentos, diz que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Então, pedir pro pessoal também compartilhar, né, esse episódio com todo mundo que quer ampliar sua rede de network. Network, de relacionamento, mas fazer da criar maneira uma rede. certa. Exato. Hoje eu vi que eu falei, puxa, se eu tivesse tido lá atrás, eu errei muito, hein, nisso daí. Porque realmente a gente vai muito com muita sede ao pote, né, e faz tudo errado. Mas agora a gente deu um caminho onde eu errei, você não precisa errar, né? Onde nós erramos, você não precisa errar, então vai fazer do jeito certo. Fábio, onde o pessoal pode te encontrar? Hoje as minhas redes sociais estão por aí, né? Meu Instagram é Fábio Afrade. Tem aí o FFR Weekend também, que é essa ação que a gente está fazendo de eventos com a família. E o intuito realmente é poder trazer aí um conteúdo pessoal,
um conteúdo de família, uma preocupação em estar trazendo os filhos para mais perto, que é o FFR_Weekend, né? Acho que as principais são essas. Tem o meu LinkedIn também, Fábio Frade, que a gente consegue me encontrar. E o Jussiel é o cara aí que pode me conectar aí com muita gente hoje que está nos escutando e precisar aí de alguma ajuda em alguma área que a gente pode contribuir. Eu dei risada porque eu falei assim, eu ia falar isso, se ele não falasse, eu ia falar assim, através do Jussiel também, que a gente pode conectar. Mas, lembrando que não é qualquer indicação, a gente realmente toma muito cuidado com quem a gente vai indicar, a gente indica quem a gente conhece, quem a gente confia, para ser algo bom ali para ambas as partes. Fábio, tem alguma série, algum livro que você indicaria nesse tema? De networking? Network, criar relacionamentos. Hoje tem um livro que eu li há muitos anos, né, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele, para quem está querendo começar a buscar uma literatura que pode ajudar, eu acho que é essa, né? Hoje o meu livro de cabeceira é a Bíblia, né? Hoje é o livro que está ali todo dia comigo. Um livro de empreendedorismo que eu posso indicar também seria A Revolta de Atlas, né? que é um livro muito interessante aí para as pessoas. E um que eu estou lendo agora chama Energia ao Quadrado, né? Que fala aí de energia quântica, que é muito interessante também, do Pan Growth, que é um livro que eu recomendo para vocês também, que pode ser uma boa. Eu acho que relacionamento você conquista aos poucos também, né? Não é de uma hora para outra que você vai ser um grande especialista. Eu costumo dizer que você tem os vendedores que nasceram vendedores, e essas pessoas elas têm uma habilidade natural de conversar, de se aproximar, mas você tem as pessoas que são treinadas para ser isso, né? Então eu acho que essas duas pessoas elas conseguem, mas eu acho que ela tem que seguir esses passos que a gente comentou aqui no podcast, né? Ela tem que ir aos poucos, ela tem que ir agregando, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser genuína, e com certeza ela vai ter aí um caminho muito bacana e vai ter sucesso nos relacionamentos duradouros que ela pode encontrar. Legal demais. Fábio, queria te agradecer muito pela presença e participação. É um tema que eu já queria trazer. A gente teve esse tema lá no início do podcast com o Johnny Martins também, que é um cara muito fera nessa área de desenvolver novos relacionamentos, network. E o Fábio já trouxe esse tema pra gente, né, que é um tema muito importante para qualquer pessoa que está aí, né, empreendendo, né, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que quer furar essa bolha do sucesso, vai precisar em algum momento construir esses relacionamentos. E fazer isso da maneira correta é muito importante. Por quê? Porque encurta caminho. Então a gente não precisa errar onde outros erraram. E ficou um verdadeiro passo a passo. Então, obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço, foi um prazer contribuir aqui com esse tema. E é muito o que você colocou, Jussiel. Eu acho que hoje a pessoa, para criar essa relação, não só de profissional, mas também pessoal. Claro. Você precisa de ter um network pessoal, você precisa de ter um relacionamento duradouro com a tua esposa, com a tua família, e eu acho que isso abrange tanto a questão pessoal quanto a questão também profissional. Acho que pode ser um caminho aí para eles seguirem. Show, valeu, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Tamo junto. Obrigado viu? a vocês. Um abraço, valeu, Abração. galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.